o Carlos é um dos nossos MVPs aí mais sêniores, aí tá desde do início do programa MVP. Além de tudo, além de ser um técnico incomparável, é um amigo de longa data. E, bom, ele vai se apresentar, vai apresentar a empresa aí dele, onde está trabalhando, vai falar aí da função que ele exerce e vai contar um pouquinho o que é a Agro1, esse case aí que é muito bacana. A gente gostou muito de conhecer essa empresa e ele vai compartilhar um pouco disso com vocês aí. E a gente vai aqui fazendo perguntas ou mandando a pergunta aí de vocês, que vocês enviem aqui para a gente, para ele, tá bom? Então, Carlão, é contigo aí. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal, por estar prestigiando aí esse evento online, né? A gente, obviamente, prefere os presenciais, mas não dá para seguir nessa linha agora, né? Compartilho da mesma opinião do Tércios aí. Estou um pouquinho tremendo aqui porque o frio está grande aqui no Rio Grande do Sul e um pouquinho do frio na barriga também, né, de estar conversando aqui com vocês, mas vamos lá. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho da Agro1, tá? Que é com muito orgulho a empresa da qual eu faço parte já há mais de 2 anos, tá? A gente está desenvolvendo um trabalho bem legal lá. Como o pessoal já disse aí, fique à vontade para me chamar de Tatu também, não fiquem só no Carlos Agnes aí, tá? Meu apelido é Tatu, eu acho que é mais fácil na comunidade me localizar por Tatu do que por Carlos mesmo. Como o Fernando já disse, eu sou embarcadeiro MVP já desde as antigas, né? Desde a primeira edição, acho, do programa, tá? Fico muito feliz de fazer essa parte aí. Eu sou desenvolvedor na Agro1 e atuo especificamente como arquiteto, né? Minha área de formação é na ciência da computação e esse ano estou fechando mais de 20 anos de experiência como desenvolvedor, né? Realmente a paixão que eu tenho na vida é desenvolver, então, né, vamos juntar o útil ao agradável, né, e trabalhar nessa paixão aí. A Agro1, então, especificamente falando, é uma empresa que faz parte do Grupo Agros. O Grupo Agros em si, né, já é mais antigo que a Agro1. A Agro1 foi fundada em 1995, né, pela visão empreendedora aí de pessoas que já estavam no ramo do agronegócio e viram a oportunidade de criar software para o que eles já faziam muito bem na prática no agronegócio, precisavam de um complemento, que era a gestão, né, do que eles propunham como boas práticas e etc. Então, em 95 começou o projeto da Agro1, começou a família Agro1. A matriz da Agro1 fica em Erechim, aqui no norte do Rio Grande do Sul, quase Santa Catarina, já pertinho lá do Julio Mar, que vai falar daqui um pouco. A gente tem postos avançados aqui em Porto Alegre, tem também em Maracaju, em Mato Grosso do Sul. O Grupo Agros, como um todo, tem outras sedes em outras cidades também, mas aqui então eu estou falando só dos pontos da Agro1 mesmo, né? E, obviamente, a gente tem colaboradores também em outras cidades, outros estados, né, para ajudar no processo de acompanhamento dos clientes que vocês vão ver que a gente tem em diversos estados aí. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, formalmente, a Agro1 está aqui o site já, agro1.inf.br. Os clientes da Agro1 são empresas agrícolas, sejam elas familiares ou não, tá? Cujo fim dessas empresas é a produção de grãos, produção de sementes, na área de pecuária também, terceirização de recebimento de grãos, no caso, né, de armazenagem, a frota, né, para manejar todos esses produtos de cima aí também. E, com certeza, né, a Agro1 atua muito bem na capacidade de gerenciar todos esses negócios aí, provendo capacidade de tomada de decisão mais precisa, né, de otimização de custos, né, vários conceitos dentro desse espectro aí de clientes que a Agro1 atende. São mais de 400 clientes em 11 estados, né, considerados os 11 estados com maior produção de grãos no Brasil. A soma desses 400 clientes aí gera 1,5 milhões de hectares para mais, né, esse número aqui já deve estar até desatualizado. Então, é bastante volume de informação, né, que os nossos sistemas têm que operar, né, não são muitos clientes comparados a outros cases como a gente tem no Brasil, mas são clientes grandes, clientes, né, que geram realmente muitas informações. Desses 400 clientes, 40 são produtores de sementes, e essas sementeiras, né, por ano, elas geram coisa de 8 milhões de sacas. É provável que esse número aqui também já esteja desatualizado. E 2.700 usuários dentro desses 400 clientes, né? Se a gente fizer uma proporção rápida aqui, dá para ver que não são muitos usuários por cliente,
mas como eu disse para vocês, são empresas muito grandes, volumes de dados muito grandes, né? E o nosso sistema aguenta legal aí esse tranco, né, de quantidade de informações que a gente tem que processar. A Agro1 tem 60 colaboradores, o Grupo Agros por si só tem mais de 120, se eu não estou enganado, colaboradores, mas a Agro1, então, especificamente, tem 60 colaboradores, podendo estar um pouquinho para mais já também, toda hora tem colega novo chegando. 22 colaboradores são da área de desenvolvimento, né? Obviamente, então, a gente tem setor comercial, tem setor de implantação, suporte, entre outros setores, alguns também são compartilhados dentro do Grupo Agros, mas 22 estão ligados a tarefas diretas de desenvolvimento, né? Essas 22 pessoas estão separadas em duas equipes, uma delas trabalha com mais ferramentas, como Ruby, JavaScript, TypeScript, um pouquinho de Java também, e a gente tem o braço Delphi, vamos chamar assim, que é um pouquinho maior também, né, do que a primeira equipe. O braço Delphi tem 14 pessoas, né, são 9 desenvolvedores dentro dessas 14 pessoas, as outras funcionalidades são de testers, gestão, análise. Tem código dentro da empresa que, se a gente olhar lá os comentários, né, lembra daquela velha prática que a gente tinha de comentar na própria Unity, né, o que foi feito, né? Se a gente procurar bem lá nos fontes da Agro1, vai ter código de 20 anos já de história, tá? Então, os primeiros projetos Delphi começaram lá no início dos anos 2000. Os projetos da Agro1 são 5 projetos grandes, desktop, né, majoritariamente trabalhando na arquitetura cliente-servidor, e são realmente projetos bem grandes, tá? Que, por exemplo, para compilar, a gente já está na soma desses projetos aí, se a gente for mandar dar build nesse projeto aí, via Jenkins, por exemplo, já dá uma meia hora de build, né, para vocês terem uma ideia aí. Temos um serviço de sincronia e 2 serviços, ou no caso, os servidores REST, desenvolvidos com DataSnap. E vale a pena citar aí que um desses servidores REST, ele roda em container Linux, né? Que é uma das novidades das últimas versões do Delphi, aí já coisa de, sei lá, eu acho que uns 2 anos para cá, né? Alguma coisa assim, alguém pode me corrigir depois. E a gente, né, conseguiu facilmente colocar esse container no ar com um servidor REST feito em DataSnap, né? Foi uma experiência bem legal trabalhar nessa parte aí. Então, quando o Fernando entrou em contato para convidar para essa participação aqui, né, a ideia desse convite já nasceu em mostrar o que a gente tem feito de diferente por aqui. O Fernando, como disse, a gente já tem uma amizade de longa data aí, o Fernando sabe das minhas preferências, dos meus gostos de desenvolvimento, ele sabia que aqui a gente estava fazendo alguma coisa um pouquinho, vou usar a expressão aí, um pouquinho fora do feijão com arroz, né, do Delphi, que é o caso de muitas empresas, vamos dizer assim, sem demérito nenhum, né, obviamente falando. Então, eu vou falar um pouquinho da nova arquitetura de desenvolvimento que a gente está utilizando aqui na Agro1, que nasceu também a coisa de um pouquinho mais de 2 anos com a minha chegada. A empresa comprou a ideia da gente fazer um approach um pouquinho diferente, focado em resultados de longo prazo, tá? Com o objetivo de baixar drasticamente o acoplamento. Então, isso nos permite que qualquer engrenagem que compõe hoje o nosso sistema, a gente consiga trocar essa engrenagem de forma bem fácil. Vou citar um exemplo aqui, né? Hoje, a nossa emissão de boletos acontece via componentes do ACBR, né? Tá tudo funcionando muito bem, uma beleza, mas se por algum momento a gente precisar trocar esses componentes por uma outra paleta de componentes, ou uma biblioteca própria, alguma coisa assim, a gente consegue fazer essa troca com um mínimo de linhas de código reescritas, né? Para falar a verdade, o core do negócio a gente não vai precisar mexer uma linha de negócio e, né, no entanto, a gente vai mexer realmente só em quem que é o cara que provê o serviço de escrever, de emitir boletos, né? E, obviamente, que isso aqui é um exemplo bem simples, a gente pode partir para coisas mais abrangentes, maiores, vamos dizer assim, que, por exemplo, se a gente precisar trocar de banco de dados, 99% para mais das consultas que são executadas pela nova arquitetura, né, a gente conseguiria fazer essa migração de banco de dados também sem escrever uma linha de código nova, né? Então, essa parte aí está bem legal. Ao mesmo tempo, a gente tentou aumentar o uso da linkagem estática nesse processo aí. Vou dar um exemplo, né? Quem nunca passou pelo fato de que um campo saiu de uma tabela e foi parar em outra, seja porque a modelagem mudou ou porque a gente verificou que
realmente a modelagem inicial não estava legal, a gente precisou fazer uma refatoração. E então a gente faz todas as alterações, faz lá um Ctrl+Shift+F em tudo quanto é fonte, troca em 99% dos fontes e esqueceu um fonte perdido lá atrás, né, com aquele campo na tabela antiga ainda também, e aí, infelizmente, o tester não pegou, quem descobre isso é o usuário, né? A gente tentou diminuir um pouco esse tipo de situação nesse novo framework, né? Então, tentando aumentar a quantidade de coisas, né, que a gente consegue pegar já em tempo de compilação e não só em runtime, né? Para tudo isso aí funcionar, a gente adicionou 2 frameworks. Um deles é o Drop, que vocês, né, para quem já me conhece de mais tempo aí, sabe que eu criei o Drop lá nos tempos de Aquasoft ainda. É um framework do qual eu investi bom tempo aí para fornecer uma biblioteca para complementar a biblioteca do Delphi, né? Muito interessante. Obviamente que o Drop também é mais conhecido por causa do ORM que ele fornece, tá? Do qual tem sido a base dessa nova arquitetura de desenvolvimento também. Então, a gente não escreve um select no braço, a gente faz todas as operações de banco de dados via ORM, tá? E tem funcionado bem legal. E o segundo framework é um framework próprio, né, que é o TSF, que é uma ideia que já chegou na Agro 1, então já meio, eu tenho aqui uma carcaça de um framework que eu posso propor para vocês. A Agro 1 foi lá e bancou o desenvolvimento, né, a continuação do TSF, vamos dizer assim, né? Então é mais um ponto aí que a empresa, né, realmente está focada em bancar ideias novas, né? Então é um baita ponto positivo aí para a empresa. E vamos lá, tá? Eu vou partir para a demonstração de código-fonte, que eu acho que é o que interessa mesmo aí para vocês, né? Vou deixar aqui já, então, os meus contatos, tá? Meu e-mail, minha identificação aí nas redes sociais, o contato da Agro 1 novamente. Quem gostar do que viu aqui, quiser mandar um currículo aí para a Luciane vai ficar bem feliz, tá? Em receber o currículo de vocês. Então, eu vou ler a bula da apresentação do código-fonte aqui que eu vou passar para vocês, tá? Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito exigente com a segurança e sigilo de informações. A Agro 1 compartilha dessa preocupação, obviamente. Então, as telas que vocês vão ver aqui não são dos próprios sistemas da Agro 1, porque eu não queria correr o risco de, na hora do ao vivo, né, ficar manipulando tela e entrando aqui, entrando a colar, de passar ou por algum código que seria muito bom a gente não passar, por ser uma questão estratégica da empresa, alguma coisa assim, e também não mostrar não correr risco de eu mostrar algum dado que seja de cliente, tá? Então, essa é a principal motivação de eu estar com o trabalho à parte. Obviamente que outro motivo é eu ter um fonte que eu consiga compilar rapidamente, tá? E se dependesse de ser dos próprios projetos da Agro 1, eu não ia conseguir fazer essa compilação rápida, tá? Então, nesse projeto eu vou focar em coisas simples, vou fazer o famoso CRUD. Rodrigo Mourão deve estar bem feliz nesse momento em ouvir a palavra CRUD, né? Para a galera né, isso aí é tudo protótipo, quero ver funcionar em coisas mais pesadas ou mais complexas, tá? A gente já passou dessa fase, pessoal, do protótipo, tá? A gente já está em cenários em produção bem mais complexos. Posso citar, por exemplo, uma situação crítica onde o TSF já está sendo utilizado, que a gente tem o software de pecuário, correto? Onde a gente tem lá o processo de manejo de gado na mangueira, tá? Que a gente então registra peso, diversas outras informações enquanto o gado está passando na balança, e a gente tem que registrar uma série de informações, 4, 5, 20 informações diferentes durante esse processo. E o gado, quando a coisa fica forte mesmo, quanto a ritmo, né, passa uma cabeça de gado a cada 10, 15 segundos. Então, realmente é uma coisa bem crítica. A gente tem que ter um fluxo de informação, uma tela bem usual para permitir isso aí. Tudo sendo feito TSF e, né, volto a dizer, isso, né, nesse processo é tudo menos CRUD, né? Então, só para fazer essas ressalvas aí para vocês. Eu vou trocar de tela agora aqui, deixa eu terminar a apresentação. E vou tentar fazer um acesso remoto aqui, porque eu estou com o meu computador particular, participando aqui da apresentação, mas eu vou fazer um acesso no meu computador da Agro 1, tá? Então, eu já estou fazendo acesso aqui, vamos esperar ele conseguir essa conexão. Está conectando agora. Veio para a tela errada, deixa eu passar para a tela de cima aqui.
Beleza? Está aqui o projeto, tá? A gente está com o Delphi 10.3 aqui. E vamos começar então, tá? Deixa eu ver aqui o que eu tenho separado para mostrar para vocês, tá? Vamos começar então. Como é que a gente trata os dados, tá? Como é que a gente lê conjuntos de dados, uma vez que eu disse que então a gente não trabalha com SQL, a gente preferencialmente não faz join, né? Não é que não precise fazer, mas a gente dá preferência por não fazer, para realmente deixar o RM resolver os problemas da nossa vida, tá? E como é que esses dados chegam até uma view, por exemplo, ou alguma coisa assim, tá? Deixa eu ver aqui como é que nós estamos de tempo, 10h55, tranquilo, tá? Vou mostrar aqui para vocês um modelo bem simples, tá? O modelo de países. O ID do país já está resolvido na herança aqui dessa interface TSF modelo. Aqui eu tenho, então, simplesmente eu tenho dois campos na tabela de país. Vou sempre fazer a relação aqui com o banco de dados, mas não necessariamente teria que ser um banco de dados para prover o objeto que implementa essa interface aqui, tá? Então, nesse banco de dados eu tenho o ID e o nome do país somente, tá? Eu tenho a declaração da property, então, aqui, de nome do país, tá? A gente separa entre modelo e o que a gente chama de entidade, tá? O país até não vai ter nada, mas eu já vou citar então o nome da entidade, que vai ficar mais claro agora quando eu mostrar para vocês o modelo de estado. Modelo de estado também estende a mesma interface, tá? ITSF modelo. O estado tem nome, tem uma UF, tem o próprio ID do país, que a gente sabe que fica dentro da tabela de estado, né? As propriedades para a gente poder fazer o acesso disso aí. E agora sim, na entidade de estado, tá? A gente, então, dependendo do projeto, a gente usa a entidade e, dependendo do projeto, a gente fica só com o modelo para evitar um acoplamento com outras units, né? Então, tanto que aqui, ó, no modelo de estado, a gente tem só uses do próprio TSF, que é esse segundo framework que eu comentei para vocês, e já na entidade de estado começa o acoplamento com outras entidades, né, para, por exemplo, prover os dados de país, tá? Então, aqui eu consigo descobrir, através da entidade de estado, eu consigo descobrir qual é que é a entidade de país também, tá? Então, obviamente, fazendo uma árvorezinha um pouquinho maior, aí eu já vou diretamente para a entidade de cidade, por exemplo, tá? Que estende, vamos lá, o modelo da cidade aqui, tem o nome, o ID do estado, e se eu voltar para a entidade da cidade, tá? Eu tenho a entidade de estado já referenciada aqui, então vocês já vão entender como é que isso aqui trafega dentro dos nossos sistemas. Vou mostrar para vocês uma view de seleção da cidade, tá? Então a view, é o form, é o frame que o usuário vê na frente dele lá com a lista de cidades, tá? Então, que ele pode fazer ou a seleção ou a manutenção de algum desses registros aqui. Então, onde eu tenho o ID, tenho o nome, tenho a UF, tenho o país. E notem que é uma unit extremamente pequena, né? A unit da view de seleção, porque, obviamente, então, a regra de negócio, várias outras questões estão distribuídas em outras units para aumentar o reaproveitamento dessas outras units, né? E a gente tem coisas bem simples aqui, e eu vou focar nesse método aqui, que é o criar data bindings, né? Que é um dos diferenciais, então, desse nosso modelo de trabalho. O que trafega entre as views e os controllers dessas views, né, é listas de objetos que implementam aquelas interfaces para cá e para lá, com o uso de muitos generics, né, muita lista criada sob demanda. Então, antes de começar a exibir dados, tá, esse criar grid data bindings aqui é um método que é chamado, tá, para que a gente pudesse amarrar as informações, né, como o próprio binding já diz, entre o que vai ser exibido, nesse caso aqui, né, numa via só, que é os dados, por exemplo, do ID da cidade vão ser exibidos na coluna da grid, que é o ID. O dado do nome da cidade vai ser na coluna nome, e eu vou repetir já na coluna de baixo aqui, porque muda um pouco o conceito, tá? Notem que aqui, para eu dizer o que vai, para não... vou reforçar a ideia, tá? A gente tem na mesma view código e nome da cidade, a UF já vem da tabela de estados,
e o nome do país já vem de um segundo salto, que é cidade que consulta estado que consulta país, correto? Feito isso, pessoal, como eu disse para vocês que a gente não usa joins, ou não tem, ou dá preferência por não usar joins, como é que a gente resolve isso? Então, no framework, na hora de fazer o bind, a gente faz o bind dessa maneira que eu digo explicitamente que a cidade vai ter um estado e dentro do estado vai ter uma UF. Essa linkagem aqui, então, como a gente já falou antes, é estática. E a mesma coisa aqui, cidade.estado.país.nome. Tá? Então, a partir do momento que eu adicionar alguma coisa lá no país, por exemplo, supondo que agora eu adicionei a sigla do país por lá, automaticamente vai estar disponível aqui, se eu der o Ctrl espaço para ter o Code Completion aqui, a sigla do país também já vai estar disponível aqui. Tá? Então, antes de partir para a execução, um efeito disso aqui também, né, pessoal, é que se eu for lá no modelo de país e eu trocar aqui de nome para nome 2, eu estou colocando 2 aqui para ser alguma coisa mais rápida, né? Mas se eu trocasse em vez de nome para descrição, então, deixa eu voltar aqui, usei o navegar de maneira errada, só um pouquinho, agora sim, voltando para a seleção de cidade. Tá? Notem que aqui já o erro insight já está me avisando aqui que essa propriedade nome não existe mais. Tá? Então, dessa maneira, a gente não corre risco de compilar, né, uma versão em que o nome ficou esquecido, né, em algum navio, alguma consulta, algum relatório. Os relatórios já estão usando esse sistema de bind também. Então, isso aqui, para mim, é um ganho bem interessante que essa ferramenta, né, essa metodologia de trabalho nos traz. Tá? Então, para não deixar o código não compilando mais, deixa eu voltar aqui para o modelo de cidade. Desculpa, de país, né? Que foi onde eu fiz a alteração. Vou apagar aqui o 2, ok? Ficou. Posso voltar agora para a seleção de cidade, tá? E a gente vai ver esse cara aqui rodando, então. Deixa eu ver aqui qual é que é a opção de debug que eu tô. Ok, então vamos botar para rodar aqui, build. Tá aqui o programinha de testes. Eu vou diretamente na view de cidades. Tá? Notem que a carga foi praticamente instantânea. Tá? Eu sei que por causa da apresentação vocês podem, inclusive, ter algum delay aí, mas a carga está acontecendo de maneira instantânea. Eu vou chamar a atenção para vocês aqui também de que nessa tela aqui a gente já tem embutido no próprio framework, a gente tem paginação. Então, notem aqui o scrollzinho ali na direita do formulário. Tá? Ele, quando chega no fim, ele dá aquele saltinho também, né? Obviamente é o padrão que outras tecnologias, principalmente na web, já utilizam. Tá? Então, isso aqui faz com que a carga, o select flat na tabela seja bem rápido. E esses dados aqui da UF do país, como é que eles são trazidos para cá? O framework mesmo já detecta que quando tem esse salto aqui entre a informação que eu estou tentando exibir numa tabela, né? Desculpa, nessa grid, ela não vem da tabela principal, ele delega a carga dessa coluna aqui para uma thread. A mesma coisa acontece para essa informação de baixo aqui. Então, tem uma threadzinha em segundo plano que vai lá e descobre o ID desse estado aqui é tal. Então, vamos descobrir qual é que é esse estado realmente. Tá? E, obviamente, que isso, antes de ir para o banco de dados, ele passa por uma cache, então isso realmente fica muito rápido. E eu tenho uma outra versão aqui, deixa eu parar de rodar aqui para qualquer dúvida. Eu tenho uma outra versão aqui, que eu coloquei um if-def lá para mostrar para vocês, para deixar mais visível isso aí acontecendo. Então, deixa eu dar um... não vou compilar de novo, tá? Eu vou rodar essa versão já pronta aqui. É o mesmo software, só que tem um if-defzinho lá para dar um sleepzinho entre cada carga. Daí vai ficar bem evidente aqui para vocês. Ó, notem que agora a gente está fazendo, né, dá para ver bem direitinho que essas informações, a paginação vai acontecendo bem numa boa, e as informações paralelas vão sendo trazidas aqui. Deixa eu, acho que eu paginei demais agora. Né? Tá aqui a carga, no momento que ela está agora. Tá ali ela. Tá? Então, tudo que é informação que vem de outra
entidade, né, a gente carrega em segundo plano, né, isso aqui está voando baixo no sistema, né, tá bem legal. Então, deixa eu dar um sair daqui. Então, eu já citei aí para vocês, né, como é que funciona o sistema de paginação, o sistema de bind, a carga em segundo plano. Já falei para vocês também, então, que se eu mudar alguma coisa na entidade do modelo, que, de novo, objetos que implementam essas entidades podem ser de qualquer origem, pode ser de um objeto que veio da nuvem, pode ter vindo de um arquivo que está no disco de vocês. Por exemplo, a gente tem essas mesmas grids aqui sendo carregadas através de arquivos XML que estão dentro de um determinado diretório. Esses arquivos XML são notas fiscais, coisa que 95% dos desenvolvedores Delphi hoje tem que trabalhar com, né? A questão legal demanda bastante a gente trabalhar com os XMLs de nota fiscal. E deixa eu ver o que mais está faltando aqui mostrar para vocês, tá? Enfim, reforçando, tá? Que como a gente está trabalhando, né? O TSF tem um sistema muito legal de injeção de dependência, tá? Facilmente a gente troca qualquer engrenagem aqui. A POC que a gente criou para validar esse projeto antes de continuar investindo mais tempo nesse projeto, a gente justamente fez o mesmo cadastro sem modificar uma linha, a regra de negócio sem modificar uma linha, a gente fez funcionar com 3 bancos de dados diferentes e, ao mesmo tempo, trabalhar com uma versão que vinha da nuvem os dados, né? O pessoal fez um serverzinho REST rapidinho para mim lá e a gente consumiu rapidinho também nessa POC. Então, é bem fácil a gente fazer essa troca, né, de informações. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês como é que a gente faz a chamada, tá? Para ficar um pouquinho mais claro. Mostrar aqui, por exemplo, o botão que eu estava mostrando para vocês lá, o item de menu que eu estava mostrando para vocês, o cadastro de cidades, tá? O principal objeto de contextos, né, de containers de injeção de dependência do TSF é acessado através desse método aqui. Aqui eu estou pedindo, então, né, o controle do modelo para a entidade de cidade, né, e um dos métodos que a gente tem nesse controller é justamente o exibir view de seleção, e aqui começa a troca de mensagens, né? Então, vamos lá. O dia que eu precisar, esse controller aqui depende de outros objetos, um deles lá é um provedor, que no caso é como se fosse um repository de banco de dados. O dia que eu precisar trocar esse repository de banco de dados por alguma coisa que, por exemplo, vem na nuvem, todo esse controller aqui também já está dependendo só de outras entidades, outras interfaces, né? Que basta a gente implementar as assinaturas que são exigidas por aquela interface lá, e a gente né, trocou a roda do carro com o carro em movimento bem de boa aí, né? Então, pessoal, por questão de prioridades, tá? Eu gostaria de, por exemplo, mostrar para vocês aqui como é que é o nosso sistema de versionamento de fontes, que é coisa muito importante, né? Infelizmente, a gente tem estatísticas ainda que falam, né, que muito desenvolvedor Delphi não usa versionamento de fontes, tá? Usem, né, pelo amor de Deus, eu não sou muito de fazer apelos radicais, mas esse aqui é um apelo radical que eu vou fazer. Usem versionamento de fontes, por favor. Usem ferramentas de automação de build. A gente usa o Jenkins, tá? Eu cheguei a fazer um vídeo para mostrar o Jenkins funcionando no nosso sistema aqui, mas ele ficou muito extenso e eu resolvi não mostrar. Eu acho que eu vou depois pedir para o Fernando aí disponibilizar esse vídeo no YouTube para todo o pessoal aí. Nós vamos ver ainda essa possibilidade, tá, pessoal? Não vou assinar aqui que isso aí vai acontecer. E o que mais, tá? E eu vou mostrar, vou pedir para vocês. Fernando, tá ouvindo por aí? Sim, cara, tô te ouvindo sim. O vídeo, certamente, esse vídeo do Jenkins, certamente a gente vai subir junto lá no playlist do YouTube, não tem problema nenhum. Show de bola. Eu rodo daqui aquele vídeo pequenininho, aquele vídeo não tem áudio, tá? Então eu acho que eu posso rodar daqui? Ou tu tens ele em mãos aí, aquele pequeno do Ramaré? Eu tenho em mãos e você... Mas eu acho que é melhor se você rodar aí, porque é o seguinte, quando a gente coloca... Bom, não, eu consigo. Eu vou trazer para mim e aí você... Aqui, tá, então manda ver. Tá, vou rodar daqui. E aí você consegue falar sobre ele. Deixa eu ver aqui. Já começou, tá, pessoal?
Então, um último tema, tá, que eu quero mostrar para vocês é que a gente já começou na Agro 1, a gente já deu os primeiros passos que são os mais complexos, né, para automação de testes. Nosso processo de build já roda algumas, né, sei lá, dezenas ou centenas de testes unitários. E recentemente também a Agro 1, né, começou a usar o Ranorex, aí ferramenta que o próprio Tercius falou agora há pouco, que é da Embarcadero também. Tem nos ajudado bastante, tá? Isso aqui é o Ranorex rodando um processo de testes, fazendo o caminho feliz dentro de um... Até vou começar de novo aqui, pessoal, para dar um tempo de eu explicar mais uma coisa, tá? Esse aqui é um teste que eu vou agradecer o Marcos Mastelaro, meu colega da qualidade ontem que gravou, tá? Mostrando o Ranorex rodando agora sim um projeto da Agro 1, tá? Onde ele tomou o cuidado para passar por testes que, né, não exibissem dados sensíveis, alguma coisa assim, e mostrando também para vocês, pessoal, tá? O TSF sendo usado em telas bem mais complexas, bem maiores, tá? É nada mais, nada menos que o cadastro de pessoas, né? No caso aqui de fornecedores, que é uma extensão do cadastro de pessoas, né? Então, mostrando para vocês que realmente a gente tem esse TSF, né, rodando já em coisas bem complexas, né? Não é o casezinho aquele de mundo ideal que na prática não vai em produção, tá? Ele está realmente em produção. Então, só para terminar aqui, tá? Aqui na parte de baixo vocês estão vendo o Ranorex rodando. Outro voto que eu, né, desejo que eu faça aí para vocês é invistam, né, em testes unitários, em testes de integração, na automatização de testes, que no longo prazo isso aí se paga rapidinho, tá, pessoal? Então, tá aí mais uma coisinha, mais um resultado que a gente tem tido aí na Agro 1 nos últimos tempos, tá? Fernando, o meu roteiro aqui eu acho que eu cumpri, tá? Eu não sei como é que fechou o tempo aí, né? Antes de te devolver a palavra, e aí a gente pode ter um bate-volta mais interessante aí, gostaria de renovar também aí o que o Tercius falou, tá? Espero que todo mundo... A minha preferência com certeza seria por ter eventos presenciais, mas a gente sabe que nesse momento não é possível. Eu estou com saudade de todo mundo, né? Por incrível que pareça, estou com saudade até do Tercius aí. Então, né, gostaria né, de que realmente a gente pudesse estar se dando abraço agora, né, mas fica, por enquanto, o meu desejo aí, todo mundo se cuide, né, saiam de casa somente para o estritamente necessário e vamos lá, com certeza vai passar. Fernando, estou te devolvendo aí. Vai passar, cara, sem dúvida vai. Meu, o pessoal aqui está aplaudindo de pé, você deve imaginar, tem pessoal comentando aqui, gostaram muito. Eu já vou adiantar que os vídeos estarão disponíveis, tá? Tanto esta gravação, este foi ao vivo, a gente está gravando aqui para poder depois colocar lá no canal. E esse que você me enviou do Jenkins também, eu vou subir tudo lá. Esse do Ranorex também. Cara, eu só tenho a agradecer. Foi espetacular, o pessoal curtiu muito, avançadíssimo. Uma pergunta aqui para não deixar para trás, tem várias, mas uma aqui que eu vou me permitir fazer, dado o horário, com relação ao que você mostrou do ponto de vista de código, né? A gente já compartilhou aqui o link do Drop, ele é um projeto aberto, open, tá lá no GitHub, né? E o pessoal pode e deve utilizar à vontade, correto? Isso aí. É isso aí. O TSF, né? Pelo que eu entendi, este é um projeto interno, correto? Exatamente. Tá? Eu já cheguei na Agro 1 com uma ideia de desenvolvimento, já tinha algumas coisas prontas, mas a Agro 1, né, foi quem realmente, né, comprou a ideia e bancou que a gente desse continuidade nesse projeto aí. É um framework, por enquanto, interno. Corretíssimo. Então, esse tem a propriedade intelectual aí da Agro 1. Meu caro, eu queria mais uma vez agradecer muito tanto o que você compartilhou, quanto a sua disponibilidade. Queria que você transmitisse aí esse agradecimento também ao pessoal da Agro 1 por permitir essa apresentação, mostrar um pouco da empresa. Tenho certeza que foi realmente muito, agregou muito para o pessoal que está assistindo, porque é realmente como você disse, né? A gente procurou sair do básico e tenha certeza que
tá muito, muito além do básico. Eu agradeço muito, cara. Obrigado e Obrigado, boa Fernando. semana aí para ti. Bom trabalho aí. Fernando, se permite então, né, rapidinho mesmo, tá? Obrigado a todos os meus colegas aí, né, ao Kleber que fez esse meio de campo com a direção e justamente como eu disse para vocês, né, a gente tem uma preocupação em não transmitir coisas que a gente por lei mesmo nem poderia estar transmitindo. Então o Kleber fez esse intermédio junto à direção da empresa aí para explicar como seria essa apresentação aqui, essa nossa conversa, tá? Então, eu gostaria de dar obrigado para todo mundo, né? Mas vou dar, então, obrigado no Kleber aí, né, em nome de todos eles. Fechado, meu caro. Obrigado de verdade, viu? Tá, obrigado aí, Embarcadeiro, Valeu. também. Obrigado, Fernando, tá? Um abraço, cara.